Olá, darlings! Tô de volta com mais histórias sobre Mariah Carey. Esse é o segundo episódio da nossa série e a gente vai falar sobre o primeiro álbum dela. Então, lembre-se, fique aqui comigo e vem que tem história pop. Bom, é impossível deixar Tommy Mottola de fora. Em 88, a Sony comprou a CBS Records, dando origem à Sony Music e uma gravadora subsidiária, a Columbia Records, que assina Mariah. Naquela época, Tommy havia acabado de assumir o principal cargo na Sony Music. Ele queria encontrar artistas para competir nos mercados pop e adulto contemporâneo, lá nos Estados Unidos, e acreditava que Mariah tinha tudo para navegar entre os dois. O adulto contemporâneo é uma mistura de gêneros com foco em melodias mais suaves e principalmente na voz. É uma categoria que apela para um público mais velho, um pouco mais maduro, usando bastante músicas românticas. Já a parada pop nos Estados Unidos também mistura muitos gêneros, porém alguns que lá no adulto contemporâneo ficam de fora. E de acordo com a popularidade de uma música, baseada na venda de álbuns, singles, naquela época pedidos na rádio, ela pode se classificar para a parada Billboard Hot 100, a mais importante entre todas e que mostra as 100 músicas mais tocadas e mais populares no país. Parada essa onde Mariah é até hoje a cantora com mais músicas em número 1. E assim, Tom inclui a Mariah no catálogo de artistas, abrindo caminho para que ela assinasse com a Columbia, uma das mais antigas marcas de gravadora no país e uma das maiores na produção de álbuns. Ou seja, Tom inseriu Mariah na gravadora mais tradicional e, provavelmente, a mais potente e que mais poderia investir em uma nova artista. Tommy não queria apenas só mais uma cantora, ele queria uma estrela do pop. Alguém com força para dominar pop, R&B e músicas românticas. E com apelo para vender muitos álbuns e muitos singles também. Com isso em mente, a Columbia investiu em uma campanha de estreia enorme, o que a gente não precisa interpretar como algo negativo. A gravadora queria alguém com força. Mariah tinha força e talento. O melhor a se fazer era investir nela de fato. A gravadora cuidou de tudo, desde o visual, treinamento para lidar com a mídia e colocou ela em contato com os produtores de primeira linha. O primeiro álbum de Mariah foi gravado entre o fim de 88 e o começo de 1990. Naquela fita cassete original que ela entregou ao Tommy Mottola naquela festa que ela foi junto com a Brenda K. Starr, e se você não sabe do que eu tô falando, volta e assiste o primeiro episódio, haviam 5 faixas que o Tommy escutou e ficou impressionado com o que ele ouviu. E o caminho de produção e aperfeiçoamento dessas e outras faixas ganharia mais um nome. Na verdade, bem mais de um, vem comigo. Ben Margils, que já trabalhou com Chaka Khan, foi escalado para trabalhar com Mariah. A ideia original era que eles fizessem o álbum inteiro, mas a gravadora adicionou mais produtores, sendo eles Rhett Lawrence, que já havia trabalhado com Whitney Houston, Narada Walden, que trabalhou com Aretha Franklin, Rick Wake, que já tinha trabalhado com Diana Ross, e Walter, com esse sobrenome que eu não sei dizer, mas ele é brasileiro de São Paulo, e a gente vai chamar ele de Valtinho. E ele já tinha trabalhado com a Whitney no primeiro álbum dela. Mariah tinha acabado de receber o primeiro pagamento dela, agora como uma artista contratada de uma gravadora. O valor foi de US$ 5.000, e segundo o que ela mesma escreveu na autobiografia, era a maior quantidade de dinheiro que ela já tinha visto. A primeira coisa que ela fez foi conseguir seu próprio apartamento em Nova York. Morar sem ter que dividir com outras pessoas e poder bancar o aluguel sozinha foi uma realização na vida da nossa diva. Finalmente ela vivia de forma independente. Ela sobreviveu às instabilidades, às incertezas, aos medos, à fome. Foi o primeiro gosto de independência que ela conseguiu saborear. E enquanto isso, o álbum foi tomando forma até chegar na versão de 11 faixas que a gente conhece. Mariah escreveu todas as letras e também está por trás dos arranjos vocais. Walden produziu Vision of Love, There's Got to Be a Way e I Don't Wanna Cry. Rick é o produtor em There's Got to Be a Way, Someday e Prisoner. Rhett está na produção de Vision of Love, Alone in Love, You Need Me e Send Up From Above. Já o Ben está listado como produtor em All in Your Mind. E o Valtinho produziu Love Takes Time. Vou repetir aqui antes da gente continuar. Mariah escreveu todas as letras e ela também trabalhou no arranjo vocal de todas as faixas. Ela sabia exatamente como ela queria soar nesse primeiro trabalho. Vision of Love foi o primeiro single do álbum e da carreira de Mariah. A música foi lançada em 15 de maio de 1990. Essa é uma das músicas que estavam na fita cassete do Mottola e que foi refeita no estúdio.
Alguns vocais iniciais da demo foram mantidos como backing vocals. Essa é uma das principais faixas desse álbum e também da carreira de Mariah. Ela serviu como uma planta, uma base para tudo que Mariah fosse fazer a seguir. A música já existia, mas ela foi retrabalhada no estúdio para mostrar todo o alcance vocal de Mariah, tendo um apelo pop, mas com uma infusão de gospel, soul e R&B. Nos Estados Unidos, Vision of Love entrou na Hot 100 em 2 de junho de 1990, na posição 73. Uma colocação modesta para os dias de hoje, mas não para uma artista estreando nos anos 90. 9 semanas depois, atingiu o primeiro lugar e segurou essa posição por 4 semanas consecutivas. E não para por aí. Você que já é fã da Mariah conhece a história. Mas quem está descobrindo agora, vem cá. Esse foi o primeiro de 4 singles número 1 em um álbum de estreia da Mariah. Tudo isso em uma época onde as posições nos charts eram definidas pelas vendas de singles, vendas de álbum e pedidos de música nas rádios. A estreia nacional de Mariah aconteceu em um programa de televisão em junho de 1990, o Arsenio Hall Show, onde ela cantou Vision of Love, e também teve apresentações no Good Morning America, Saturday Night Live e Oprah Winfrey. E lembra que a gravadora queria alguém que cruzasse o pop e o adulto contemporâneo? Mariah estava no topo das duas paradas. O segundo single foi Love Takes Time, lançado em agosto de 90. E olha só, quando o álbum já estava gravado e prestes a ser lançado, aconteceu uma bateria de promoções para introduzir Mariah na indústria. E uma dessas produções foi um evento privado para os executivos da Columbia, no qual Mariah cantou a música recém-escrita, que era Love Takes Time. Ao escutarem a música, os executivos da Columbia tiveram certeza de que seria um grande sucesso, e aí tomaram uma decisão muito difícil e muito rara de acontecer. Eles pararam a produção do álbum que já estava concluído e estava sendo fabricado para ir às vendas, e adicionaram Love Takes Time como a última faixa do álbum. E é por isso que os primeiros lotes de CDs, fitas e discos desse álbum não têm a faixa Love Takes Time citada na tracklist, ficando assim como uma faixa surpresa no fim do álbum para quem comprou. Love Takes Time debutou, por coincidência, também no número 73, e na 9ª semana já estava em número 1, ficando nessa posição por 3 semanas consecutivas. Uma música pensada de forma inteligente, para agradar quem gosta de pop e quem gosta de R&B, o que fez ela se adaptar a diversos formatos e estações de rádio. E esse single foi lançado em diferentes formatos ao redor do mundo, variando ali quais faixas apareciam como lado B. O single em formato vinil 12 polegadas, na Europa, tem Sent Up From Above e Vanishing. Já a versão no Reino Unido tem You Need Me e Vanishing também. Já o single vinil 7 polegadas do Reino Unido tem apenas Vanishing. E já a versão lançada mundialmente tem Sent Up From Above. Naquela altura já estava claro que Mariah dominava as canções românticas, mas o álbum ainda guardava uma carta na manga. Uma música que mostrava que ela conseguia cantar mais do que faixas lentas, e esse trunfo é a faixa Someday. Com esse single, Mariah dribla expectativas de uma forma deliberada. Daquele tipo, não sabíamos que precisávamos disso até escutar a música. Someday foi uma daquelas faixas que estavam naquela fita que Motola escutou, que já se tornou um artefato, uma relíquia, né? Mas a faixa foi retrabalhada para ter uma cor mais vibrante, mais pop, mais dançante, com inclinações para o estilo New Jack Swing, que mesclava as bases do R&B com as batidas do hip hop. Mariah canta todos os vocais dessa música, inclusive os backing vocals. E ela mesma já compartilhou que essa era uma de suas faixas favoritas naquela demo lá que a gente tem falado tanto. Porém, ela não gostou tanto assim da versão retrabalhada da música, que é a que a gente tem no álbum. Ela preferia a versão da demo. E isso foi revelado em uma matéria para Fuse TV. Porém, a música foi lançada em novembro de 1990, debutou em número 37 e em sua 8ª semana no Hot 100 chegou ao número 1, ficando na posição por 2 semanas consecutivas. E o single de Someday vinha com mais uma faixa lá do B, que é a Learning Love. Entre o lançamento de Someday em novembro de 90 e seu pico em número 1 lá para março de 91, Mariah participou do Grammy e levou 2 prêmios, Artista Revelação e Melhor Performance Vocal Feminina. Com isso, em março de 91, mesmo mês em que Someday pegou o número 1,
outro evento aconteceu. O álbum Mariah Carey chegou à primeira posição na lista dos álbuns mais vendidos dos Estados Unidos, provocado pelos singles de sucesso, pela promoção do álbum e pelas vitórias de Mariah no Grammy, e ficou nessa primeira posição por 11 semanas consecutivas. E aí a gravadora decidiu lançar mais um single, e dessa vez era um teste de fogo, era a hora da verdade. Se Mariah lançasse mais uma balada romântica, o público ia aderir ou já havia saturado? E a escolhida foi I Don't Wanna Cry. A música entrou no chart em abril de 91, no número 50. Em maio, já estava no top 20. E continuou crescendo até estacionar no número 8 por 2 semanas. A gravadora forçou mais a promoção e na 8ª semana da música no chart, ela chega ao primeiro lugar, pulando do número 8 para o número 1 e ficando nessa posição por 2 semanas consecutivas. Antes de Mariah, apenas os Jackson 5 e Paula Abdul conseguiram colocar 4 faixas de um mesmo álbum no topo das paradas. Inclusive, esse feito de Paula Abdul também foi com seu álbum de estreia. O álbum de estreia de Mariah foi o mapa do som e da identidade dela até a metade dos anos 90. Tudo que viria pela frente, até mais ou menos 95, seria um reflexo desse trabalho, marcado por uma pressão da gravadora de manter Mariah no formato que deu sucesso a ela, e pela necessidade de Mariah de explorar novos territórios criativos. Com todos esses feitos ainda em 91, a gravadora apressou a gravação de um segundo álbum de estúdio. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa um comentário para a gente conversar sobre Mariah e compartilha com mais fãs que você conhece. Obrigado e até a próxima!